Mulheres do Vinho, atenção, atenção, começando esta quarta-feira e mais uma vez, Mulheres do Vinho, atenção, atenção, que hoje é dia de café com vinho. Ahá! Chegou nosso dia, a gente tem 2 dias na semana para fazer nosso café com vinho e hoje a gente vai falar com uma castelhana, como sempre, né? Então vamos aí, a Regiane já está aqui, deixa eu convidá-la aqui para entrar na live. A Regiane, aqui, já estou te convidando. Hoje é dia de café com vinho. Hoje é dia de conhecer nossas castelhanas. Então vamos esperar aqui. Olá, bom dia. Bom dia, Tudo bom? tudo bem, e Tudo você? jóia? Tudo jóia. Estamos aqui, começando a quarta-feira. A nossa semana castelhana começa na quarta, quinta e sexta, tá? Quarta-feira, café com Isso, vinho. Quinta-feira, degustação à noite. Sexta-feira, mais café com vinho, isso, né? maravilha, né? Meu Deus, semaninha curta essa, mas bem intensa. Obrigada pelo Bom, convite, já agradeço desde já. imagina, querida, aqui todas as castelhanas têm espaço aqui, porque é para a gente poder se conhecer um pouco, né? Não dá tempo lá na Castalha, a gente está trabalhando intensamente com o vinho, então não dá tempo de ficar batendo papinho lá. Então a gente bate papinho aqui. Dá sim, gente, dá tempo de bater papo, sim. Bom, Do pós, oficialmente, né? Do no pós-encontro. pós, no after wine. Gente, mas oficialmente, então, vamos começar aqui o nosso café com Café vinho. com vinho. Tchim, Que tchim. Então, Regiane, como sempre, a gente quer conhecer vocês, né? A gente quer estar conhecendo, né, as nossas castelhanas aí, porque elas são, cada uma de um jeito, de um lugar, nossa, cada coisa. Muito incrível. Então, eu queria que você se apresentasse. Conta pra gente quem você é, o que você faz, o que você já fez, o que você está fazendo. Agora eu montei uma agência de viagens, eu sou agente de viagens e trabalho com roteiros personalizados. Ai, A que agência delícia. chama Viventiale. E eu vou focar muito em experiências, né? Experiências dos 5 sentidos, do olfato, gustativo e então tudo isso para uma viagem ser mais proveitosa, né? Para a gente conseguir explorar todos os pontos de uma viagem, assim, para ser bem marcante, único, para ser memórias, né? Para a gente ter memórias de Uhum. viagem aí, que eu Coisa acho que é o que agrega na nossa vida, né? Assim, eu fui transformada pelas viagens, e aí escolhi esse caminho. Era, né, de TI, eu tenho uma formação em TI, Ah, e espera só um agora pouquinho, Virgiane. Será que sua internet está cortando um pouquinho? Deixa eu ver. Está pixeando um pouquinho. Deixa eu ver se volta. Peraí. será que eu colocando no 4G melhora? É melhor. Você está no celular? Ou você tá com o quê? Com Wi-Fi? Ah, está melhorando. O que que você fez? É que eu acho que é o sinal, viu? Que estava pixeando assim. Vamos ver, vamos ver. Peraí. Reconectando. Peraí. Justo no momento mais emocionante, gente. Peraí. É sempre assim, hein? Agora voltou. Agora Eu sim. troquei. Não, agora sim. Então você estava Tá. falando que você foi transformada pelas viagens porque você era de TI. Então conta pra gente. Isso, eu fiz uma carreira, né, em TI, 18 anos trabalhando no corporativo e viajando bastante. E eu trabalhei em multinacionais com pessoas de todos os cantos do mundo. Então, já Uhum. trabalhei com indianos, israelenses, russos, muitas partes, partes da Europa e aqui na América Latina também. Então, isso foi me transformando, né? Para conhecer outras culturas, conhecendo as pessoas em si. E eu tenho isso para mim, né? A gente precisa conhecer para entender o modo das outras pessoas, de outros países, porque também não adianta a gente simplesmente criticar os franceses não tomam banho, né? Aquela coisa e que somente. E Meu eles vizinho têm isso. também não, tá, gente?
E eles têm isso como cultura. Então, vale a pena a gente conhecer mais para ter a empatia, né? Para entender o outro e como cada país funciona, como cada cultura, né? Leva isso. Então, Ai, é muito enriquecedor, né, Regia? É muito é enriquecedor isso isso, que me né? abriu bastante, né, a cabeça, assim, da relação humana, né, com o outro, e você entender que a pessoa é assim porque vem de uma cultura X, Y, Z, então tem um porquê, né? Não é porque ou a gente também diz, são rígidos, né, são ríspidos conosco, às vezes que a gente está em outro país, mas é de uma cultura, talvez, do lugar, né? E é tudo Então, relativo, né? Tipo assim, o que é ríspido para um não é ríspido para o outro, né? Essa história de ríspido é muito. Ou de meloso também, né? O que pode ser muito meloso para uns não é meloso para os outros. Muito legal, mas aí sim. você estava no corporativo e aí o que aconteceu? Você deu essa guinada, você fez uma Eu transição. comecei, foi a crise dos 40, veio de não me encaixar mais, não me encaixar mais no corporativo e buscar outros caminhos, né? E foi onde eu fiz um curso também de economia criativa, e aí conheci várias outras pessoas, foi onde eu conheci a Kátia, que eu entrei na Castalha por ver a Kátia participar também. Ah, é? Então, foi neste curso, foi em 2016, nós fizemos o curso, Ah, e da eu, economia criativa. isso, de empreendedorismo criativo, né? Empreendedorismo criativo. Cortou de novo. Gente, a internet está meio ruinzinha por esses dias, né? Está meio falhando. Ah, e vocês fizeram juntas ai, meu Deus, o empreendedorismo criativo para poder, né, abrir essa visão, é isso? Como eu já não me sentia encaixada no corporativo, eu sabia que tinha que ter um outro caminho, né? Legal. E foi um processo investigativo de autoconhecimento, do que eu gostava de fazer, ou do que realmente. E aí vieram as viagens todas da minha bagagem, dessas culturas diferentes, por gostar de pessoas, gostar de viajar, gostar de conhecer lugares, que eu resolvi abrir agência e focar em uma viagem diferente, não a viagem massiva, né? Não a viagem somente de turismo, mas a viagem de experiências, de troca, né? De conexão. Sim, ai, fantástico, fantástico. Bom, você já falou como você conheceu a Castalha, que foi através de uma castalhana amiga. Gente, aqui na Castalha, sim, uma castalhana vai chamando a outra. Isso aqui é uma rede, é um círculo, é uma tribo, tá? Então, assim, a gente vai espalhando a notícia. Mas conta um pouquinho antes como é que você começou com o vinho, com o mundo do vinho. Eu sei que nas viagens sempre tem vinhos e tal, ok, mas ninguém é obrigado a beber vinho, né? Ou seja, como é que você começou a gostar de vinho? Eu tava tentando lembrar, porque na época, né, faculdade e ainda mais jovem, a gente fica nos grupos e o grupo é muito cerveja. Então, nos vinhos, por causa do trabalho e fui convidada, eu morei na Áustria por 5 anos e lá eu tive um primeiro contato, digamos, que tem alguns vinhedos, tem as uvas, né? Gewürzt, alguma coisa. Este, isso. E então é uma região de vinhos brancos. Então eu tive um primeiro contato ali. Quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a viajar pela América Latina e fiquei muito tempo em Santiago. E Ah, aí é o e paraíso, aí eu aí nem se comecei não para quisesse, valer. você tropeçava em vinho.
Eu comecei para valer nos vinhos né, sul-americanos, então tanto Santiago quanto Mendonça. Aí comecei a experimentar vários e fui me interessando cada vez mais. Tanto que hoje eu sou muito exigente, digamos, já que eu já estou nos vinhos de guarda, assim, já, Muito então, assim, bem. nada. E gosto bastante do assunto. Então, já fiz viagens de férias somente para fazer roteiros de vinho, já, né, fiz França, eu fiz Espanha, eu fiz um pouco de Porto. Então, eu tenho essas. Sempre encaixo uma visita de uma vinícola em algumas férias, Muito e esse legal. interesse Eu surgiu não sei, aí. então, não sei se você viu lá no post que eu fiz, né? Que eu comecei no vinho também organizando uma viagem para Rioja, né? Com os amigos. Só que eu levei até espanhol, que não conhecia Rioja, vê se pode. Espanhol lá, né? Eles bebem, mas não conhecem, entendeu? E a gente organizou, é muito legal. A gente foi, na verdade, eu fui antes, né? Porque esse negócio de organizar a viagem é isso, né? Você tem que antes ver o que encaixa, o que não encaixa, antes de montar o roteiro, você tem que conhecer, né, o destino. Sim. Aí eu fui com uma amiga antes lá, a gente fez lá um tour lá com as coisas e negociamos algumas coisas para ver como é que seria, né? Aí depois a gente organizou, né? Foi muito legal, porque é É, cheio disso que você falou mesmo, né? Além de ter a parte cultural, tem a parte mesmo daquilo que você experimenta. Não é só olhar, é você entrar mesmo naquele mundo, né? É você penetrar mesmo como se fosse do lugar. Isso é diferente do que você só ficar de longe, só vendo, né, as coisas sim, acontecerem. por É isso que muito é legal. experiência, né? Vivência. Por isso que eu É, trouxe como também a vivência de não somente escutar o que é bom, o que não é, que muito do vinho tem isso, é uma opinião pessoal, um gosto pessoal. O que é bom para mim pode não ser bom para você, você não gostar, outro não gosta. E então é o experimentar e investigação do que você gosta, do que não gosta, de formar a própria opinião, é, né? isso mesmo. É muito Super interessante concordo, isso. é isso É, mesmo. Né? de não, só porque o vinho custa caro, ele vai ser bom para mim? Não sei, eu tenho que experimentar para saber. Não, e outra coisa, né? A gente muda de opinião, é a mesma coisa quando você vai, né? Eu lembro de ter visitado, né? Às vezes a mesma cidade, algumas vezes, né? Duas, Uhum. três vezes, você vai para o mesmo lugar, mas muda completamente, porque muda a cidade e muda você, né? Muda a Sim, maneira como você foi também. por muito E tempo. então, por isso você pode Desculpa. repetir as coisas. Não, eu digo assim, por isso que, na verdade, não dá para ter uma opinião fechada. Quem é rígido e quem tem aquela opinião fixa, na minha opinião, acaba perdendo muito das experiências futuras, né? Sim, Não sei se eu por muito tempo tive um preconceito com tempranilho, porque o meu primeiro tempranilho não foi bom. Ai, Eu seu provei primeiro temporinho não foi bom, um tempranilho de meia garrafa em um restaurante. Eu assim, não, eu nunca mais vou tomar tempranilho, Ai, sabe? coitado. E aí a gente não pode ficar com esse estigma, né, de que é uma uva ruim. Quando eu Olha, se a gente, para cada coisa que a gente fizesse na vida, a gente fizesse a primeira vez e não fosse bom, a gente não ia fazer nunca mais, gente, não nascia mais filhinho nesse mundo. não é, Não é? Fala tem sério. que experimentar, tem que se aprimorar, né? E aí Se vai aprimorar, comer. Você experimenta, não deu bom aquele lá, vai comer para aquele melhorzinho, entendeu? É isso aí. E aí, quando eu visitei Rioja o ano passado. Então, assim, foi totalmente diferente. Eu Tudo fiquei bem, daqui. 5 dias em Logronho e quis visitar as vinícolas, quis conhecer. Então, É com outro mundo, né? Outro mundo aqui.
uma outra cara, assim, bem. E é muito disso, né? A gente precisa se permitir também a se É, abrir, a conhecer mais coisas. eu acho que a pessoa quando viaja, né, Jane, ela já está predisposta a conhecer as coisas. Mas eu já vi muita gente viajar de uma maneira muito preconcebida. Ou então, tudo bem, eu gosto de viagem organizada, mas eu sempre gosto do elemento surpresa no meio da Surpresa. viagem, sabe? E, às vezes é uma surpresa mesmo, que é uma surpresa, O às vezes é muito imprevisto, boa a né? Que é surpresa, surpresa. às vezes a surpresa é boa, às vezes não é muito boa. Mas eu acho que a pessoa vai muito roteirizada, com aquela coisa muito quadradinha, muito tal, fica meio mecânico, né, a viagem. Eu acho que essa tua, Sim, né, tua oferta aí de oferecer experiências e coisas diferenciadas, e inclusive coisas quase, né, únicas, né? Então, realmente tira daquela caixinha, né? De você já ter e tudo tão certinho que parece que parece que você não saiu de férias. Ai, desculpa, parece que isso é um trabalho, né? Você está trabalhando. sim, por Deu uma muitas batida vezes aqui no eu negócio. viajei a trabalho e realmente fui conhecendo os países assim, né, a trabalho. E não via, e sempre reclamava porque eu estava em trabalho, né? Morava em um hotel. Olha só né, a contradição disso, mas Contradição, né? é, então, mas isso só agregou na minha vida, né? De realmente poder sentir e poder ver as coisas de uma outra forma, poder ver a viagem de uma maneira diferente e que a gente pode usar como lição também. E o que eu vejo, hoje eu tenho boas memórias, então são os bons momentos que ficam na memória também, Ai, né? conta uma delas pra gente, alguma coisa que te marcou, que foi engraçada aí, alguma aventura. Conta pra nós. Bem, eu viajei muito sozinha também, né? Viajo sozinha sem problema nenhum. Fiz enquanto eu morava na Europa, eu viajava muito sozinha e era do tempo ainda que a gente não tinha essas informações na palma da mão, né? Tive os contratempos, assim, de perder trem e tal. Depois, quando eu ia de férias, quando eu voltei para o Brasil, ia de férias, era mais organizada, mas no ano passado, o que eu gostei, eu fiz voluntariado e trabalhei na recepção de hostel na Espanha. Hum, Então, eu conheci muita gente e fiquei em hostel e mesmo em Logronho, por exemplo, eu conheci uma menina chinesa que ela uhum. estava viajando, gosta de vinhos, estava viajando pela Espanha. E ali em Logronho também é perto de Pamplona, né, que é uma cidade universitária, então é uma cidade bonita também, eu visitei. Então, assim, eu tenho se eu listar as pessoas com quem eu já cruzei, é enriquecedor, assim, para mim, é muito emocionante, eu diria. Que legal, fica com a gente, né? Essas lembranças, né? De flashes, assim, né? Não sei se acontece com você uns flashes de pessoas que vão passando e que, assim, não é nem pessoas de um alto relacionamento, mas são pessoas muito interessantes, né? Que E que deixam ali marcam, uma pegadinha, né? Deixam ali uma impressão, né? sim. Você falando disso, eu também fui lembrando uma viagem que eu fiz, eu estava cruzando o Estreito de Gibraltar para ir para Marrocos. E aí tinha duas chinesinhas também, eram chinesas que estavam visitando também lá, todas assim, né, daquele jeitinho chinesinho, toda quietinha tal, e a gente brasileiro, tudo assim, falando, né, meio macarrônico, e aquela coisa, e a gente fez amizade com elas, assim, foi engraçado, porque sei lá, você, ó, imagina, você está em Marrocos, né? Um brasileiro com um chinês em Marrocos, uma coisa assim, meio. Aí você olhava aquilo de repente e falava, nossa, que coisa mais engraçada, né? Ter essa mistura, né? Tinha mais gente de mais lugares também, mas essa das chinesinhas também eu me lembro
perfeitamente, né? E delas falando, elas contando isso, que lá eles têm muito, a cultura deles é muito deles visitarem muitos lugares fora. Eles têm esse impulso aí, parece, né? De que tem que Uhum. visitar fora. Então elas já tinham ficado em Londres um tempo, já estavam indo para não sei onde, já, sabe? Tudo novinha, assim, mas já com aquele impulso de tem que sair daqui e conhecer o mundo, né? Sim, Muito é muito legal mesmo. interessante. Então, E um pouco do vinho, a gente também aí aprende o vinho e a gastronomia tem uma, né, a combinação. E quando eu fiz, por exemplo, quando eu fiz França, foi onde eu também entrei no mundo, por exemplo, no mundo da mostarda, né? Que eu visitei Bordeaux e Borgonha, mas aí lá na Borgonha, né? Que Dijon, a mostarda, tem várias mostardarias. Então, você entra no no clima, clima. né? De degustação junto com os vinhos da região e foi, assim, vai acrescentando, aprendendo. Não, é bem legal, porque realmente os vinhos falou uma coisa bem legal, que é assim, essa cultura toda, e quando a gente fala de vinhos e fala. Às vezes a gente complica um pouco, né, essa questão de harmonização, mas uma das dicas mais simples de harmonização é o seguinte: da onde é o vinho? É de tal lugar? O que que eles comem lá? Porque eles bebem e comem com aquele vinho. O que eles comem Sim, combina com aquele vinho, pode ter certeza, né? E é sim, feito lá para eles comerem lá, com as coisas deles de lá. Então, assim, exatamente. e é curioso, porque tem a sua lógica, tem o seu bom senso, assim, entre aspas, ou o seu costume, né? E isso daí a gente absorve na viagem, né? Quando a gente vai, porque afinal de contas, a gente, além de passear, tem que comer e beber, né? É o que importa, né, também. Não, e precisa fazer isso, não tem jeito. Alguma coisa vai ter que comer, vai ter que beber. Ah, e teve Sim, alguma coisa assim, alguma coisa que você lembra da tua temporada lá do Chile, né? Especialmente do Chile, você passou bastante tempo lá, né? sim, passei um ano e meio, assim, indo e voltando. E Ah, foi onde eu consegui montar minha adega, né? Digamos, porque a cada vez que eu voltava para casa, eu trazia a mala e carregava as garrafas do free shop. Então, eu ai, montei muita coisa, trouxe muitas coisas. ai, E por causa do preço, né? A gente, também, infelizmente, tem também. essa discrepância, que lá é muito, muito barato. Na Argentina também, os vinhos, comprando vinho em supermercado, são vinhos bons e menos da metade do preço daqui do Brasil. A gente está com uma aluna, a gente lançou o nosso programa Castalha Mulheres do Vinho, que é um curso completo, né, de vinhos que dura mais ou menos uns 6 meses, e a gente tem algumas aulas ao vivo, né? E a gente está com uma aluna que é brasileira em Londres e outra brasileira na Suíça. E aí outro dia a gente estava degustando, a gente estava para degustar um vinho, né, um vinho jovem, um vinho com madeira, né, mais envelhecido, e tal. E aí ela comprou no supermercado, né? Ai, que vinho jovem que eu compro. Ela fala, compra um Beaujolais Nouveau, né? Já que você está aí, compra um Beaujolais Nouveau. E aí ela foi lá ver e estava na gôndola do supermercado. Sabe aqueles produtos que eles deixam assim na saída do supermercado para fazer aquela compra da oferta? O Ela Beaujolais pegou tudo Nouveau. barato, barato. Nossa, outro dia também ela estava com Chablis também. Ah, meu Deus, tudo baratinho, tudo no supermercado, né? E a gente aqui, só chupando o dedo. Exato, aqui a gente não é mais difícil, né? O acesso, assim, não é um vinho tão barato. E foi isso, assim, essas viagens que eu pude montar, né, a Ah, minha adega e legal. experimentar outros tipos. E eu entrei na Castanha até para experimentar outras uvas, porque eu fiquei muito concentrada na América do Sul, né? E aqui é o que tem fácil acesso também, e então as outras uvas eu fui experimentando na Castalha, né?
Sangiovese, Negro Amaro, e a gente vai aprendendo com isso também. Não, é verdade. A gente tem que sair um pouquinho do arroz com feijão aqui do vinho, né? Eu sei que é mais fácil, por quê? Porque é mais barato, né? É mais acessível, tem mais volume, né? É a zona de conforto. Mas tem chegado vinhos também mais Sim. econômicos também, né? Australianos bom, os europeus, portugueses, espanhóis, né? Até os californianos também. Então dá para a gente fazer algumas coisas legais, sim. E me conta, e já que você tocou na Castalha, já falta pouco tempo agora para a gente terminar, o que você está achando da Castalha? Dá teu depoimento aí do que você está achando dessas mulheres do vinho? Eu acho incrível a troca e o aprendizado que a gente tem, porque a gente analisa todos os sentidos, né? A gente aprende a ver a cor, a sentir, a descrever o paladar, o olfato, que não estou sentindo nada, né? As meninas falam, não sinto nada, ou sinto isso. Então, todas aquelas as descrições que a gente lê é de a gente perceber o que eu sinto, o que eu não sinto, né? No nariz, na língua, e depois, né, o retrogosto na boca. Então, a gente tem uma super aula, né, conduzida por você, de aprendizado mesmo. E é muito interessante como a gente consegue ir percebendo, né, ao longo do tempo, e é com a prática mesmo, que a gente consegue perceber a evolução, né? Legal. Um Eu vinho tenho assim. visto, a gente começou em março, né? E agora, nas últimas degustações, as meninas mesmo não se percebem. Então, a gente até, eu estou pensando aqui de fazer uma sessão lá de autoanálise, porque elas não se percebem, mas eu percebo que como que foi a evolução, né? Assim, às vezes a gente, claro, a gente não percebe assim, a gente não fica pensando nisso, mas dá para ver nitidamente uma evolução, né? Na forma de como já tá sendo mais fácil e mais com mais vocabulário e com mais sensações mesmo, né? No começo fica meio tímido até de sentir, ou na dúvida, né? Será que eu estou sentindo mesmo o que eu estou sentindo? Exato. Mas agora dá para a gente notar, sim, essa evolução lá, né? Com as meninas, eu percebo, né? Eu de fora percebo. E vocês acho que também percebem, né? Sim, Assim, aos sim. poucos. E eu fiquei A facilidade que vai sendo, né? Fazer. E eu fiquei muito feliz que está online, né? Porque eu não conhecia o evento presencial. E como você comentou, nesta pandemia, o evento virou online e está aí alcançando mais e mais pessoas, né? Tá, Essa essa foi a é ideia mesmo, da gente poder, né? Estar juntas mesmo em casa, separadas. Antigamente, para você ter uma ideia, quando a gente começou na Castalha, lá atrás, né? A Castalha está fazendo 18 anos que a gente começou com essa iniciativa e era semanal mesmo, não era? Era semanal e era toda quarta-feira, presencial e semanal, né? Depois foi passando o tempo, a gente começou a fazer cada vez mensal, tal. Depois, como é muito complicado às vezes o presencial, né? A gente começou a fazer mais longo, porque também, né? As coisas foram mudando e tudo mais. Mas você veja, o online eu acho muito mais interessante, porque a gente voltou nas origens lá de fazer toda semana, que era o que nos Aham, dava a evolução, né? Eu gostei isso. bastante, eu não sei vocês, mas eu estou gostando. Agora vou dar meu depoimento, eu estou gostando muito da caçada. E Porque voltaremos, e depois que tudo isso passar, volta a ser presencial, né? sim, aí sempre a gente vai ter tempo, né, para fazer o nosso presencial, que eu acho que assim, é um ponto também de encontro, é importante, porque no presencial, a coisa que eu mais vejo de diferente no presencial, porque eu acho que no online as pessoas falam, mas eu acho que no online tem sentimento, sim, tem um negócio não é frio, eu não acho frio online. Né? Eu não Não, acho que não dá para sentir online. Dá para fazer muita coisa online, gente, muita coisa. Mas, basta ter criatividade. Mas,
O ponto que eu vejo que é interessantíssimo, né, para a gente, e eu acho que isso até a gente experimentou na degustação passada, né, que a gente degustou o periquita, é a gente estar com o mesmo vinho, né? E assim, eu não exijo na Castalha que a gente esteja com o mesmo vinho, porque é difícil a gente estar com o mesmo vinho, né? Cada Sim. uma está num lugar, cada uma compra num lugar. É difícil você falar, não, compre tal vinho, tal marca, tal... Aí fica aquele desespero, né? Então, assim, eu sempre falo, venham com o vinho que tiver. Não encontrou o periquita, venha com o vinho que tiver. Mas a experiência presencial é você poder degustar o mesmo vinho entre todas, né? No mesmo momento, na mesma hora, na mesma bate-hora, no mesmo bate-canal, o mesmo vinho e mais de um tipo de vinho. E cada uma tem uma sensação diferente, né? Ah, eu senti esse Exatamente! aroma, mas eu não Aí, senti esse. aí começa a brincadeira. Exata, aí sim o jogo pega. Exata, é esse que é o legal, assim, que eu vejo do presencial, né? E que a gente vai É. fazer sim, gente. Uma hora chega o nosso presencial. Chega, chega sim. E que né, não adianta, né, você dizer, ah, tem abacaxi, mas eu não sinto abacaxi, ou eu senti muito abacaxi. Então, isso que é o legal de É, ter diferentes sensações. e com o mesmo, né? Com o mesmo vinho. Isso daí é muito legal, porque aí a pessoa começa a perceber que às vezes o que ela sentiu é verdadeiro, mas não é único. Por quê? Porque a outra pessoa está sentindo outra coisa. Então não é mentira, não é uma mentira. É assim, cada um sente o que sente. E não é certo nem errado, né? Nem errado. Um sente o que sente. Ai, muito legal. É um Ai, mundo apaixonante. muito apaixonante, muito legal. Gente, então, assim, a gente está pegando no finalmente mesmo. Obrigada, viu, pela sua participação. Eu E, agradeço. assim, sucesso na sua empreitada aí das viagens. A gente vai organizar uma viagem aí com você também. Vamos organizar viagens, meninas. Vamos viajar, né? Isso. Viajar é preciso. É, Você também, parafraseando pessoa. E exatamente. sucesso lá, né? E vai se preparando aí, que quando já puder fazer umas, como é que fala? Umas viagens aí mais longas para os vinhos, né? E tudo mais, a Sim, gente os conversa roteiros aí. temáticos a gente A vai a gente fundo, né? conversa. A gente conversa Uhum, aí, gente. Visitem lá o site, né? Para conhecer esses programas, né? Tá? Da região. isso. Gente, muito Muito obrigada. A obrigada. gente vai finalizando o nosso Café com Vinho de quarta-feira, mas todas convidadas para amanhã, que tem festa do pijama! O que precisa ter numa festa do pijama, gente? Pijama Pijama. E vinho. e vinho. E vinho. E música. E comidinhas. Ou Hum, seja, e papo, e muito bate-papo. Tragam aí as suas histórias para a gente bater papo na nossa festa do pijama, tá? Esse mês é mês comemorativo da Castalha, então não tem aula muito rígida, não, tá? O ano que vem a gente começa. Obrigada mesmo, querida, de obrigada também, coração. obrigada pelo convite. Obrigada a eu. E olha, café com vinho, estamos Tchim, finalizando tchim. aqui. Tchim, tchim. Ótima semana para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.